nós entendermos isso conforme a luz da palavra. João 17:11, Jesus ora e ele diz assim: eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste, para que eles sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E neles nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado uma palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tireis do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados nessa verdade. Essa oração, ela é profética nas nossas vidas, porque ela vem estabelecendo um lugar onde, de fato, a nossa vida, o nosso coração, ele vai entendendo todos os processos que nós estamos enfrentando, de tal maneira que a gente realmente possa interceder da maneira correta, possa buscar como Jesus buscou essa certeza, esse lugar onde o nosso coração vai cumprir todo o propósito e toda a vontade do Pai. O grande desafio com relação à intercessão somos nós entendermos qual é a vontade do Pai. Entendem isso? Por quê? Porque a nossa tendência natural é buscarmos aquilo que nos apraz ou aquilo que a gente está acostumado. Então, tem intercessões que nós fazemos, tem batalhas que nós enfrentamos, tem o dia a dia de tudo isso que nós estamos vivendo, e aí, lógico que a gente vai orar, e a nossa oração, ela tem esse significado, ou esse cunho, né, de estabelecer uma vontade própria. Agora, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós entendemos que essa vontade, ou aquilo que nós imaginamos, ou que nós queremos, pode não ser a vontade de Deus. E sabe qual que é o engano que pode haver? É que, às vezes, algumas coisas que são a nossa vontade dá certo. Sim ou não? E aí a gente acha que isso já, tipo assim, poxa, como eu fui ouvido, é isso mesmo. Só que eu posso estar na vontade permissiva de Deus. Eu já falei para vocês aqui que existe 4 ações de Deus na nossa vida: a ação diretiva, a ação controladora, a ação preventiva e a ação permissiva. E é possível que nas nossas intercessões nós estejamos na vontade permissiva de Deus. Então, nós precisamos aprender a discernir. Por isso, ativar esse lugar profético, por isso, ativar essa consciência espiritual vai nos ajudar a perceber o ambiente, a perceber isso. Entende? Então, nós temos que tomar muito cuidado.
quando Jesus está orando aqui, ele estava discernindo, porque ele fala sobre coisas aqui que estava ligado às situações do mundo, às situações do filho da perdição, que cumpriu a vontade própria, às situações da Escritura, e ele estava intercedendo diante do Pai. Por quê? Porque nós não seríamos retirados desse mundo. Então nós estaríamos sobre ou sob ataques, entende? Muitas coisas viriam sobre nós. E é por isso que o Senhor, quando vai estabelecer isso, ele estabelece em Mateus 10:1 que ele nos dá essa autoridade sobre esses espíritos imundos para expelir os demônios e curar de todas as doenças e enfermidades. Então, ele estabelece um nível de autoridade na nossa vida que nós precisamos aprender a lidar com elas, com ela, aliás, a lidar com essa autoridade e a identificar os lugares que nós temos que ir. Esse final de semana a gente está por aqui em Contagem, é o pastor William, mas a pastora Shirley está ali na live, e eu não tive jeito, nós não tivemos jeito de fazer a live lá com eles, porque nós viemos aqui em BH, né, tá aqui comigo meu amor, tá aqui do lado, né, tá o Carlos e a Anne. O Carlos está até aqui segurando uma luz aqui para não deixar cair e não ficar escuro. O bracinho dele já está até adormecendo já. Mas aguenta aí, Carlos, vai dar certo. Jesus vai te recompensar. Amém? Glória a Deus. E nós tivemos algumas conversas, e no sábado, não, no domingo de manhã, nós falamos sobre lugares que nós temos que discernir sobre as batalhas espirituais que nós estamos enfrentando. E aí eu citei lá Efésios 6:12, que nós precisamos nos conscientizar das forças espirituais que nós estamos enfrentando ou que estão agindo, seja contra a nossa vida, seja contra a igreja, seja contra aqueles que nós lideramos. Nós precisamos aprender a perceber isso, entende? Porque cada instituição que existe no mundo hoje, ela tem uma força espiritual muito grande, entende? Nós somos constituídos de energia. E para nós não aceitarmos esse nível de influência, esse nível de energia, seja maligna, seja de más ações, de más intenções, nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Efésios 6:12. Amém? Então, cada um de nós precisa estar revestido da armadura de Deus. Agora, quando nós estamos dedicados a essa comunhão com Deus, então, discerna o espiritual da seguinte maneira. Primeiro, eu preciso ter comunhão com Deus, ok? Deixa anotado aí, comunhão com Deus. Eu preciso ter essa comunhão para que eu saiba a vontade dele. Segundo, eu preciso ter um nível de entrega de jejum e um exercício espiritual de oração para um envolvimento com a palavra. É isso que Jesus ele está orando aqui. Vocês podem ver que ele sabia, ele falou assim, olha, e a favor deles eu sacrifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Diga, santificado na verdade. Então, quando nós vamos para a verdade, ela. Ô, bispo, seu microfone mutado. Bispo, tá mudo.
Bispo Nilson, aí. Parece que a conexão dele caiu. É isso mesmo, o tio Júlio, Pai do Senhor, Pastor William, porque ele está Voltou. dirigindo, Pai do Senhor, Pai do Voltou Senhor, agora? voltou. Voltou agora. Eu Voltou, posso né? dizer algo? Faz o sinal aí. Vocês estão escutando? Voltou, sim, eu posso Pronto. dizer algo? Então, voltando aqui. Essas aspirações, elas precisam ser balizadas, principalmente com os líderes. Entende? Muitas vezes, as nossas aspirações, elas confrontam com aquilo que o Senhor estabelece para nós. Eu quero uma coisa, mas isso não é a vontade do Pai. Ok? Agora, para que nós avancemos nesse lugar, a gente precisa ter esse discernimento, basicamente como um mapeamento espiritual. Lembra quando nós fazemos um mapeamento com relação à localidade? Aí, por exemplo, quando isso aqui é para plantação de igrejas, a gente chega num determinado lugar, você vai identificar quais são as ações espirituais que existem ali, sim ou não? Quais as denominações, se existem denominações ali, né? Se existem agências missionárias ali, se existe lugares com relação à igreja ou a atuação da igreja ali, quais são, como foi fundado aquele local. Geralmente a gente faz uma pesquisa. Essa pesquisa é para descobrir qual a ação que existe ali no reino espiritual. Qual a ação que está vindo para aquele lugar. Agora, esse mapeamento, ele precisa também ser na nossa identidade. Entende? Cristo, ele vai viver esse momento na identidade dele e ele é o nosso exemplo máximo desse lugar. Então, por exemplo, quando ele vai começar o ministério dele, ele vai para o deserto, passa lá 40 dias, né? E ele passa por 3 tentações. Lembram disso? É possível que você também esteja passando por essas tentações, ou provações, ou algum nível de pressão aí. Então, primeiro, ele passou por fome. Segundo, foi questionada a identidade dele. Se tu és o filho de Deus. Terceiro, foi oferecido para ele poder. 3 níveis de tentação: fama, força e atração. Mas a oração de Jesus, ela foi certeira. Entende? Jesus, ele não inventou nada. Ele citou a palavra. Amém. Então você tem que tomar cuidado, porque de repente você está querendo inventar alguma coisa aí com relação ao que você precisa ser simplesmente pontual. Entendeu? Está entendendo isso? Estou vendo aqui o pessoal que está na live. A Grace está ali. Ó, o Carlos. Marcelo. Pastor Fernando. Silvio está ali. Pastor Paulo, mais a Vitória. O pastor Tô vendo Marcelo aqui o Júnior queria interagir, bispo. Pastor Regis, Frank. Como eu estou na tela pequenininha aqui, eu não estou conseguindo ver todo mundo. Estou vendo aqui o David, a Nilce, o Frank. Então, Jesus, ele percebeu aquele ambiente. Então, o Senhor fala assim, olha, quando ele está orando lá depois, ele ora aqui no início, ele ora em vários momentos
para aprender a discernir as estações. O discernimento de estações está ligado a você perceber o encerramento de um ciclo e o começo de outro. Não pode perder esse time. Você, como pastor, não pode perder esse time. Pastora, entende? Isso é muito importante. Não perca de jeito nenhum esse time. Então, Satanás ele vai tentar afrontar você exatamente nesse momento de mudança de chave, nessa virada, entende? Tá perto de acontecer, eu creio nisso. Por exemplo, eu estou discernindo e vendo a Nilce, no momento que ela está vivendo, está perto de acontecer, sabe? Uma virada de chave, um local de mais profundidade, de mais autoridade na presença do Senhor. Mas ela está passando por um estreito, né? Por pressões. E aí, isso confronta até a identidade, entende? Confronta, por quê? Porque, ué, você não é filha de Deus, mas como é que você está? Fez outra cirurgia, como que você está passando por isso? Como você está passando por essa dor? Se lembre de uma coisa, dor não indica a falta de Deus. Dor apenas aponta a sua humanidade. Pastor não é super-homem, não. Sai fora desses estereótipos aí. A velha guarda sabe o que eu estou falando. Tem uns aí da antiga que foram treinados para não passar por nada, qualquer coisa que estava passando é um sinal de que ele foi desaprovado por Deus. E isso não indica isso, não. Então tem que tomar cuidado, entende? Com os tipos de interpretações que nós estamos tendo. Lógico que pode haver algum momento, alguma denúncia com relação a isso, mas isso é muito pontual, entendeu? Isso é muito pontual. Então nós precisamos aprender a discernir esse lugar. Entende isso? Então, perceber isso faz com que você também mude a estação na sua vida no momento certo. Eu tenho conversado muito com o Regis, tenho conversado muito com o Marco, tenho conversado muito com a Patrícia, tenho conversado muito com algumas pessoas e eu estou vendo que está numa mudança, uma mudança de chave na sua vida. Tenho a maioria aqui, né? O César acabou de chegar lá da Ilha de Marajó, foi bênção lá. Depois eu quero falar com você, viu? O Júnior está por ali, né? Cada um de vocês estão percebendo uma mudança de chave, uma mudança de estação. E aí você tem que acompanhar esse processo. Quando Jesus está fazendo essa oração aqui de João 17, ele estava entendendo isso, percebendo essa mudança. Tanto é que ele diz assim, ó, no 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti. Quer dizer, então ele chegou à conclusão que agora, aquele momento na vida dele estava encerrando. Aquela fase estava encerrando. E nós temos que aprender a discernir isso também. Então ele fala, Pai Santo, guarda-os no teu nome, porque o Senhor me deste. Guarda em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, só esse ponto aqui, você já percebe que, além dele interceder, ele deixa registrado que era importante que nós fôssemos um bloco nisso, como corpo de Cristo, entendendo essa fase, entende? Então, geralmente, quando nós estamos sob pressão, a maioria de nós foge. Lógico que, escute isso, a solitude, ela é importante. Entende isso? Está entendendo? Solitude é o momento que você se afasta para um momento de meditação, de a sós com Deus, isso aí é importante. Só que você tem que tomar muito cuidado com a cultura do isolamento.
Tem muitos pastores que estão na solidão. A cultura do isolamento, sabe, faz com que você se afaste muitas vezes do corpo e enfraqueça. Afaste da sua liderança e enfraqueça. Afaste de um processo que você precisa estar junto, que você não pode passar sozinho. A nossa tendência é principalmente os homens. Os homens que estão aqui, vai uma palavra para vocês como líderes. Homens têm a tendência de se calar e se isolar. Remoer, pensar, decidir e agir sozinhos. Provérbios 18:1 fala: aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, para com isso. Para com isso. Trabalhe isso no seu coração, porque o Senhor fala aqui: olha, eu quero que o Senhor guarde eles com cuidado, para que eles entendam que eles são um, que haja unidade. Entende? E unidade, queridos, não é um lugar que vai ter plena concordância em tudo. Entende? Unidade significa ausência de competição. Para mim não importa. Para mim isso não é tão relevante, entende? Quanto aquilo que você carrega. Então, essa cultura na liderança que promove o isolamento, ela é pecado. E ela precisa ser quebrada do nosso meio. Jesus vai falar na oração de João 17, do início ao final, sobre um lugar que nós caminhamos juntos e não sozinhos. O versículo 12, ele já diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, esse estado aqui, eu tenho que discernir ele espiritualmente, esse momento, porque assim, ó, em que nome eu estou indo? Qual a motivação que eu tenho interna para fazer essa oração ou para decidir a respeito disso? Vamos aprender a discernir essas motivações internas. O Pai aqui, ou Jesus aqui, ele está falando, olha, há uma cultura de morte, mas eu guardei eles. O único que se perdeu no meio disso foi o filho da perdição. O príncipe desse mundo, ele veio para matar. E ele vai insistir com você em vários lugares para que você, sabe, se afaste, para que você não lide bem com isso, sabe? Quando o Senhor diz o mundo jaz no maligno, jazer aqui é um verbo que aplica a morto, entende? Jaz aqui o fulano de tal. Um mundo dominado, sabe, pelo imagine todo tipo de expressão que vai gerar morte, sabe? Toda intenção errada. Imagine isso. Todas as intenções ruins, malignas. E você cheio do Espírito Santo, com o espírito de discernimento, percebendo esse mundo espiritual. Amém? Receba sobre a sua vida isso, para que você perceba, discirna os ambientes, discirna o que está acontecendo. Então, nesse aspecto, sabe, o Senhor nos leva a um nível de sensibilidade, sabe, para mover aquilo que precisa ser movido
sem muito esforço humano. Sabe, o esforço humano vai ser apenas o seu físico preparado para aquilo, entendeu? Mas no seu espírito você está totalmente quebrantado e direcionado pelo Pai. Amém? Eu declaro isso. Tudo que você estiver fazendo aí, que você esteja direcionado pelo Pai, sabe, crescendo nisso, sem erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. Pelo contrário, que você possa, em Deus, acertar, simplesmente ir na vontade diretiva do Pai, diante de tudo isso que está acontecendo. Amém? Diga, eu recebo. Pronto. No versículo 14, ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Ponto. Eu quero fazer só um adendo aqui. Qual que é a cultura hoje dos nossos corações? A cultura do amigável. Eu não estou falando na cultura do amável. A cultura do amigável. O que significa essa cultura do amigável? O lugar onde eu não quero perder a camaradagem, sabe? As minhas amizades, né? E isso acaba sendo, para mim, um, um, vamos dizer assim, isso acaba sendo para o meu coração uma aproximação com o mundo, porque eu não quero que as pessoas fiquem contrariadas com as minhas decisões. E líder, presta atenção nisso, líder que tenta agradar todo mundo vai desagradar a Deus. Está entendendo isso? Líder que tenta agradar todo mundo vai desagradar a Deus. Fica aí nessa coisa querendo que todo mundo fique bem na fita. Não. Seja firme quanto à palavra. Um dia uma irmã me perguntou assim, mas você não tem medo do que você está pregando está errado? Eu disse não. Ela falou, por quê? Não é uma soberba você pensar assim? Eu falei, não, desde que eu pregue a palavra, eu não tenho que ter medo. Porque é a palavra. Eu não posso colocar dentro do meu. Eu não posso colocar a minha interpretação, mas se eu pregar a Bíblia, pronto. Então, na hora que você estiver no altar lá, prega a Bíblia. Amém? Não vai errar, não. Pronto. Aí, eles não são do mundo. Não. O texto diz assim, eu vos tenho dado a palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. O mundo vai te odiar mesmo, não adianta não. Você vai chegar em ambientes que as pessoas vão ter antipatia com você mesmo, sabe? Porque você representa o eterno, você representa a luz, você representa a verdade. Permaneça nela. Amém? Entenderam isso? Aí ele continua dizendo, não peço que os tirei do mundo, mas que os guardeis do mal. Então, diante disso, o que você vai pedir para Deus é um discernimento. E eu volto a declarar sobre a vida de vocês esse discernimento. Efésios 1, 17 e 18. Que haja em você um espírito de sabedoria e revelação, para que você saiba a certeza, a esperança do seu chamamento em Cristo Jesus. Amém? Recebe aí, pastor Marcelo. Recebe isso diante de Deus. Amém? Um espírito de sabedoria e revelação. Você vai manter firme aí nesse processo, porque o Senhor está dizendo, olha, eu vou te dar força para você ser guardado de todo mal. Amém? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na tua verdade. É aquilo que eu falei. Se nós ficarmos na palavra, ela nos guiará. Não vai haver variação nisso. Amém?
Então, a cultura que rejeita a palavra vai ser, irmãos, o prato do dia em muitos corações. O mundo nos odeia porque nós servimos a Jesus. O mundo vai tentar te matar a sangue frio. O mundo vai tentar corromper o seu caráter. O mundo vai tentar corromper a sua conduta. O mundo vai tentar distorcer o teu testemunho. Mas aquele que se baseia na palavra e não no testemunho da Babilônia, ele vai permanecer firme e inabalável diante de Deus. Amém? Então, esse período de promessas que o Senhor estabeleceu para você e para mim vai se cumprir. O chamado de Deus vai se cumprir até o final na sua vida. Não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, não é tempo de você deixar nada para trás. Pelo contrário, você precisa ir adiante. Esse chamado é com muito sacrifício, sabe? O Senhor vai falar de novo para nós que nós precisamos negar nós mesmos, que nós precisamos vencer esse mundo, esse sistema. O mundo, quando ele fala aqui, ele está falando de um sistema. E um sistema que tenta colocar antolhos na sua cabeça, nos seus olhos, para você olhar fixo simplesmente na sua necessidade. Mas aqui não é a nossa necessidade. As principais reuniões do mundo hoje, Satanás está participando delas. Entende? As principais reuniões do mundo. Desde lá de Alexandre o Grande, sabe, Júlio César, Nero, Hitler, eles estão preparando para que o anticristo governe. Tudo está combinando para isso. Vocês estão entendendo isso? Não fiquem desatentos. Eu não estou falando para vocês entrarem numa hipervigilância no sentido de teoria de conspiração, nem nada disso. Sabe, correndo atrás aí de fantasia, como tem muitos correndo aí. Toda hora aparece um vídeo novo, com a teoria nova de profecias e tal, coisas desse tipo. Mas eu não estou falando disso, tá? Eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de palavra. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para quebrar, destruir essas fortalezas. Amém? Então nós temos que tomar cuidado com os sofismas que vão surgindo a partir disso. Eles precisam ser anulados, esses argumentos filosóficos malignos, todas esses poderes, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essas sutilezas. Satanás pode querer se transformar até em anjo de luz, sabe? Essa cortina de fumaça que está trazendo para você aprovações de bens materiais, de fortuna, de fama. Cuidado com isso, de prazer, de poder. Talvez você está navegando nesses dons, acreditando que Deus está te aprovando em tudo diante disso. Mas o Senhor está mostrando para nós que não é isso. Cristo, ele orou ao Pai e disse: eles vão vencer. Como eu venci o mundo, eles também vão vencer. Amém? Toda essa pressão, ela é a preparação, sabe, do iníquo, do anticristo e do falso profeta, do anticristo e daquele que vem para estabelecer esse governo. Então nós temos que estar preparados para esse momento. Vença o mundo. No versículo 12, vença o mundo com a glória de Deus. Amém? Cristo venceu, ele discerniu o momento que ele estava vivendo. Falou: Senhor, foi com a tua glória que eu venci. Não é com a minha glória. Não puxe para si. Amém? Segunda coisa, seja santo,
como Cristo foi. Amém? Seja mais santo do que feliz. Porque quem é santo é alegre. Quem busca essa felicidade que o mundo está correndo atrás, ele negocia a santidade. Não negocie isso. E leve o seu rebanho, leve as pessoas que você está instruindo a não negociar também. Eles não podem negociar isso. Amém? Eles querem o conforto da felicidade. Terceiro, manifeste o reino de Deus como Cristo manifestou. É isso que ele está falando. Você tem essa função. E quarto, vá para o altar em Deus e santifica, como ele falou, olha, como o Senhor me santificou, santifica eles. Amém. Então, gente, vença esses lugares e discina essas estações. A intercessão, nesse caso, ela vai trazer essa clareza. Quando você for orar, ore a Deus da seguinte maneira: Senhor, essa é a tua vontade, é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu construa isso? O Senhor quer que eu faça dessa maneira? O Senhor quer que eu fale dessa maneira? E entenda que aquilo que o Senhor deixou, você deve deixar também. Se a nuvem moveu, você deve mover também. Amém? Se a coluna de fogo moveu, você deve mover também. Jesus, ele estava confortável até os 30 anos dele, num lugar, acreditando que aquele lugar já estava bom. Mas o Senhor tirou ele do conforto e levou ele para um lugar mais profundo. Por isso que, na nossa identidade, no conhecimento que nós vamos adquirindo, na experiência que nós vamos tendo, na sabedoria que nós vamos alcançando, nós vamos desenvolvendo com mais assertividade aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Amém? Aí existe uma sabedoria em estar mais informado das coisas. Ok? Não fica alienado de um conhecimento que você precisa ter na palavra, nos livros, sabe? Esse conhecimento, ele precisa acontecer. Você precisa ter a perspicácia do ambiente espiritual que você está vivendo, sabe? Mapeie este lugar. Tenha sabe, a identificação da sua identidade, da identidade do rebanho que você lidera, da localidade onde você está, das descrições das pessoas que você tem convivido ou passado, incluindo também até os grupos étnicos, linguísticos, sociais, porque esse é o lugar que você precisa estar. Eu quero concluir deixando esse pensamento para vocês. Jesus, ele estava na vanguarda. Ele estava na vanguarda, ele estava na ponta da lança em tudo isso. Amém? Ele estava na dianteira mesmo, ele estava lá. Ele discerniu quais os principados estavam agindo ali, ele discerniu quais as potestades, quais os dominadores, quais as forças do mal, ele discerniu quais as intenções dos fariseus, dos saduceus, ele discerniu quais as intenções dos líderes da sociedade ali. Então, até mesmo isso, até mesmo os acordos políticos que os outros tentam fazer com você, até mesmo as propostas que você recebe, vá para a oração, vá para esse lugar profético e tenha essa perspicácia de qual é a vontade de Deus para esse momento. Amém? Eu me lembro de uma das situações
que um dos pastores que caminhava próximo de nós, na nossa cidade de origem, nos procurou para nós apoiarmos alguém lá que essa pessoa nos daria, um candidato a deputado, nos daria uma casa para que nós fizéssemos simplesmente uma declaração pública que nós estávamos apoiando ele na região. E isso, irmãos, eu discerni na hora que era uma cilada. Aquele dinheiro para aquela casa vinha de um caixa 2. Eu não vi que aquilo era bênção para nós e rejeitei aquilo na nossa vida. Mesmo que ele declarou depois que eu tinha pegado uma casa, mas está registrado diante de Deus que eu nunca peguei uma casa por um conchavo político. Na verdade, eu não tenho nenhuma casa para morar que é própria. Então, meu coração estava guardado em Deus naquele momento. Eu discerni qual a intenção escusa que havia no coração daquele homem. E você precisa discernir também. O Senhor está falando para nós assim: eu não peço que os tireis do mundo, mas que o guarde do mal. Eu quero encerrar dizendo isso para você. A sua intercessão vai ativar o profético e o Senhor vai te livrar de todo o mal, inclusive de toda a aparência do mal, de tudo aquilo que vem contra você, tudo aquilo que vai tentar se estabelecer na sua vida para te impedir daquilo que o Senhor estabeleceu. E você vai viver o novo de Deus. Amém? Vai viver novidade de vida. Amém? Amém? Deus abençoe vocês. Continue orando aí, intercedendo. Nós seguimos as viagens aqui, fazendo conexões, ativando pastores, ativando igrejas, chamando vidas para as missões nos confins da terra, e você faz parte disso. Amém? Deus abençoe. Nós vamos encerrar aqui agora, né? Como nós estamos um pouquinho improvisado aqui, a gente vai parar aqui, mas reflita nessa palavra e ore, mas ore com mais clareza, sabendo que a vontade de Deus vai fazer com que você tenha uma legalidade ou um princípio jurídico legal para avançar com mais força. Amém? Para avançar com mais assertividade em tudo que você estiver fazendo aí. Deus abençoe vocês e vamos em frente em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus e contem comigo, contem conosco, orem por essa viagem, né, que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo mal. Recebemos vários livramentos já e estamos muito felizes. Estivemos aqui com os queridos aqui em Contagem, foi maravilhoso, né, até constrangidos de tanto amor, de tanta dedicação desse povo conosco. Eu sei que cada um de vocês tem, né, mas cada um é particular em si mesmo, naquilo que o Senhor manifesta de dom nas nossas vidas, de talentos, né? A Shirley, o William, com muitos talentos aqui diante de Deus e constrangidos em amor, e que vocês possam juntos, um ao outro, num bloco, como o Senhor disse, em unidade, que eles estejam unidos naquilo que o Senhor estabeleceu. Amém? Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. Um grande abraço. Boa noite, meus pastores. Fica. Amém.